Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas, a todos que estão aí vendo esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal para receber o material, tem aí os links, tanto da minha página quanto do YouTube, para que você possa acompanhar. Quem não está no grupo pode mandar um zap para mim, através do 999369434 e eu acrescento você no grupo para estar recebendo o material ou tirando alguma dúvida específica. Beleza? Esse vídeo é bem particular, ele será direcionado apenas àqueles que vão fazer o concurso em Caruaru, porque esse vídeo trata do PME, Plano Municipal de Educação, que é exclusivo de cada cidade. Então Caruaru tem o seu, e para o concurso de Caruaru, cujo objetivo desses vídeos pode ser geral, mas esse vídeo é específico para esse concurso de Caruaru, para dar uma força. Então ele vai tratar dos principais pontos do PME e do que é que eu devo ter uma certa atenção para o próximo vídeo, beleza? Então, agradecido pela participação de todos e lembro que vou disponibilizar no grupo tanto o PDF dessas próprias anotações que está aqui, como eu vou disponibilizar o próprio Plano Municipal de Educação para quem quiser fazer consulta, beleza? Um abraço a todos e vamos embora. Então, para a gente poder começar aqui, a gente vai tratar de nossa terceira aula, onde ela vai ser exclusiva sobre o Plano Municipal de Educação, só que de Caruaru. Vamos chamar a atenção aí, quem é de outra cidade e vai fazer o concurso para Recife, por exemplo, ou para qualquer outro estado, essa parte vai ficar sem aplicação, beleza? Então, esse link aqui, e eu ainda vou colocar lá no grupo, você tem na íntegra todo o Plano Municipal de Educação, que ele tem vigência de 2015 a 2025. Então, vai estar disponível para vocês no grupo, beleza? O que fundamenta esse Plano Municipal de Educação, o que obriga os municípios a fazer esse plano municipal, porque eu acredito que se não fosse a obrigação não teria, vem desde a Constituição de 88, no seu artigo 214, que deve ser feita a criação de plano plurianual. Em 2009, a emenda constitucional altera o artigo 214 e diz que a criação será de um plano decenal, por isso que ele vai de 2015 a 2025. O prazo, na verdade, era para ser 2014, mas a gente percebe que aí tem um ano a mais, tá certo? Aí é aquela coisa, fica muito difícil a gente não fazer alguns comentários, como por exemplo, que muitas leis elas só são feitas porque são obrigadas e não porque o próprio município gostaria. O PME ele deve haver consonância com o PNE, Plano Nacional de Educação, e o PEE, Plano Estadual de Educação, até porque essas metas criadas, elas devem ser articuladas entre os três níveis aí, entre as três esferas, beleza? Vamos lá? Então, para você que está aí pensando, poxa, o plano de educação é muita coisa, é um documento extenso, ele é um documento que você tem que ler, mas ele, se você se ativer a esses pontos que a gente está colocando aqui, acredito que não vai ser necessário dar uma lida nele todo, mas é bom você dar uma lida para garantir, beleza? Então vamos ver se a gente continua aí. Nesse plano municipal de educação, ele é basicamente construído em 5 etapas, com 5 objetivos. As responsabilidades, ou seja, qual a responsabilidade do Estado, qual a responsabilidade do federal e qual a responsabilidade do município. Ter como referência um documento básico que possa, vamos dizer assim, orientar o sistema educacional no Brasil. Ele deve ser construído com os diversos segmentos da sociedade, por isso ele deve promover um amplo debate. Ele deve redigir a própria lei, ou seja, cada município deve ter a sua própria lei, por isso que a gente está abordando aqui não o plano nacional, mas específico, o plano municipal de Caruaru, mas
90% do que está aqui no plano municipal vem do que está no plano nacional. Então, se você vai precisar conhecer o Plano Nacional de Educação, as metas vai ter nesse documento. Por isso, atenção. Acompanhar a tramitação na Câmara Municipal, ou seja, todo o que está proposto nessa lei, ver se ele está sendo cumprido, esse é o principal objetivo, beleza? Principais diretrizes do PME de Caruaru. Por que é que aqui eu estou trazendo as principais diretrizes do PME de Caruaru? Porque cada município, dependendo do seu quantitativo, de onde está em certo ponto, ele pode ter outras diretrizes principais, tá certo? Mas, em suma, todos os que estão aqui, eles estão no PNE e no PEE. Não tem nada de diferente. Então, erradicação do analfabetismo e melhoria da qualidade. Veja que isso aqui é proposto nos documentos como a LDB, tá certo? Formação para o trabalho e para a cidadania, tá lá na LDB. Promoção humanista, cultural e tecnológica, desculpe o erro aqui, também está na LDB. Valorização dos profissionais, tá lá, tem as leis, mesmo que a gente tenha que abrir um parêntese aí e dizer que muito dessas leis, pessoal, tá difícil. Estima-se aí que os professores no país, de acordo com essa nova briga dos municípios, além de não estarem acompanhando o piso nacional, estão fazendo alterações nos seus planos de cargos e carreira, alegando que não tem recursos para isso, e a gente vai ver uma informação importante à frente. Mas eu diria a vocês, não se atenham à parte crítica. No concurso tem que saber o que é a lei. A crítica você vai fazer depois, beleza? Então, para a gente voltar aqui, para a gente compreender melhor, vamos ver aqui. Ampliação dos recursos no PIB, desde na fase inicial, que ele vai de 7% a 10%. Então, coisas como essa podem ser pontos chaves no concurso. Então, vocês fiquem atentos a isso aqui. Ele deveria ter uma meta de, nos 5 primeiros anos, chegar a 7% do PIB e no final a 10%. Hoje a gente está em aproximadamente 5% e os municípios falam que não tem recurso. Mas lembre-se, a parte crítica, você deve atentar só para os pontos fundamentais aí, que seria esse aí. 5 primeiros anos é o que está na lei, chegar a 7 e no final a 10. A gente está completando agora, em 2025, os 10 anos e a gente ainda está na faixa dos 5% do PIB. Para a gente ter uma ideia de que está no papel, é muito bonito. Bom, principais pontos que são propostos. Avaliação a cada 2 anos. Essa avaliação, ela não é feita, isso está no plano aí, não vai ser feita pelo próprio município. Vai ser feita através do INEP, nessas provas de exame nacional, Provinha Brasil, Prova Brasil, entendeu? O IDEP que tem em Pernambuco, que avalia as escolas por amostragem. Ampliação e divulgação desses dados para saber se as metas estão sendo atingidas. Veja que é tudo uma coisa bem programada. Se realmente isso fosse seguido, a gente teria um outro nível de educação. Reelaboração no primeiro semestre do 9º ano. Ou seja, no ano que vem, esse plano municipal ele deve passar por aprovação, por uma reelaboração, verificando os pontos que não foram atingidos e quais pontos devem ser atingidos. Então, o 9º ano da vigência dessa lei. Deve ser acompanhado localmente as metas, ou seja, essas metas no município elas deveriam estar sendo acompanhadas pelo Conselho Municipal de Educação, ver se está sendo vivenciado isso aí. Então isso é o que está no papel, isso não é o que acontece na realidade. Mas para isso a gente tem que focar, lembra aí galera, focar no que está na lei. Porque se ele faz uma prova, na prova ele faz algum questionamento, o acompanhamento dessas metas ela é local, já que o plano é o estadual, é o municipal. Garantia de elaboração de leis para atender às diretrizes, aquelas que a gente viu na página anterior. Então eu teria que estar produzindo essas leis. Então, de quem é a responsabilidade disso?
do próprio município de estar enviando à Câmara em ordem do Poder Executivo para atender essas leis. Nesse intervalo de 10 anos, deveriam ser criados 2 fóruns municipais para apresentação desses resultados e verificação de um novo realinhamento, beleza? E por último, dizer que o Plano Municipal de Educação, ele vai trabalhar das metas totais, ele vai trabalhar 18 em articulação com o Estado e com o Federal e 216 estratégias. Isso é o que está na lei. Lembra, galera, eu sugiro a vocês que no momento mais oportuno vocês possam ler quais são todas essas metas e quais são essas estratégias para cada meta, até para que quando você ingressar, você possa estar atento. Será que realmente isso é cumprido no meu município? Se não é, a gente tem responsabilidade nessa parte também, beleza? Então vamos voltar para lá para a gente poder acompanhar. Ele traz todo um histórico, galera, para poder fundamentar. Ele traz um pouco sobre a história. Por exemplo, no ano de 2000 a 2010, Caruaru teve um crescimento em relação a todos os outros que foi quase o dobro. Ou seja, realmente até 1950 ou até 1995 por aí, Caruaru tinha aproximadamente 50 mil pessoas. Então depois você vê que ao longo dos anos, hoje a gente chega a quase 400 mil pessoas em Caruaru. Então isso é um crescimento. Então isso aqui só é argumentos. Eu não acredito que isso seja tópico que você tenha que se preocupar com esses números para a prova, tá certo? Deve se preocupar com as metas, quais delas é responsabilidade do município, etc. Aqui para mostrar que já em 2009, antes da elaboração dessa lei, veja, a lei foi elaborada em 2015. O município apresenta dados de 2009, ou seja, ele apresenta dados com 6 anos de defasagem. A gente não sabe exatamente qual era em 2019, que aqui não diz, em 2014, na época da elaboração. Mas aqui já diz que gasta 25,8%, onde a responsabilidade do município é de apenas 25% do total dos recursos. Então, ou seja, ele mostra que lá em 2009 já acrescentava isso. Eu estou fazendo isso aqui como crítica apenas complementar, porque não tem dados atualizados de 2014, quando foi o ano que a lei foi preparada para mandar para a Câmara em 2015. Então, é um dado antigo, 6 anos, o município não tinha talvez os dados atualizados, beleza? Quem já leu a BNCC, quem já leu a LDB, já verificou sobre as competências do Estado, do município e do federal quanto às idades que devem ter o jovem na escola. Mas, mesmo o município sendo responsável pela educação infantil, ele oferece aqui. Então, isso aqui pode ser um motivo de questão específica para a prova, entendeu? A partir de 4 meses berçário, até 2 anos completos no dia 31 de março como referência para o berçário 1, 3 anos até o dia 31 de março para ele entrar no berçário 2, 4 anos para estar no pré-1 e 5 anos para estar no pré-2. Então essas datas aqui, elas estão em consolidação com o que está lá na LDB. Então se vocês já deram uma lida na LDB, vão ver que essas datas já estão lá específicas, tá certo? Então não deixe de olhar e ler a LDB, não como aquela obrigação de memorizar. Vai lendo uma, duas, vai vendo as questões, que a gente ainda vai bater um bocado dessas questões aqui. Aguarde aí. E aí, para que a gente não tenha um vídeo muito comprido, eu estou tentando reduzir aqui entre as informações mais importantes para vocês do Plano Municipal de Educação, e vocês estão vendo aí que boa parte do que está no vídeo está na própria LDB. Então, a leitura desse plano municipal pode ser feito sem aquela obrigação de ler. É um documento assim que dá para você ler
em 30 minutos para ter um referencial que muito do que está lá está na LDB, está na BNCC, entendeu? Em relação aos direitos. Bora voltar para concluir? Então eu trago aqui para vocês uma palavra que está lá e é casca de banana. Isso não é casca de banana para o PME. O PME apenas reforça isso. Ou seja, a educação básica ela é obrigatória dos 4 aos 17. Significa dizer que a educação infantil de 4 a 5 anos, o município tem obrigatoriedade. Já a educação infantil do 0 aos 3 anos, ela não tem obrigatoriedade. É competência do município, atenta, isso vai cair na parte de leis em geral, é obrigação do município, mas ela não tem obrigação. A obrigação é a educação infantil, que seria a pré-1 e pré-2, que é dos 4 e 5 anos, e dos 6 em diante, que é a outra formação, certo? E ele fala aqui até 17, porque é quando se prevê a conclusão do ensino médio pelo aluno, beleza? Vamos ficar ligado nisso aí, que é obrigatório o pré-1 e o pré-2, mas não as creches. Outra coisa que ele traz lá, mesmo não sendo, mas cabe ao município articular isso com o Estado, ver se no município está sendo contemplado, a educação de tempo integral. Então, o Estado já tem muitas escolas de nível médio em tempo integral. O município, apesar de ter colocado essa lei em 2015, só agora em 2021, foi que 2020 é que começou as escolas de tempo integral. Só temos 2 em Caruaru, até que eu saiba até o momento. Ele traz aqui não muitos detalhes, mas, por exemplo, deve ser trabalhado 4 horas em efetivo exercício, em sala de aula, ou seja, ele não traz o que é que deve ser feito com os demais tempos, mas 4 horas é o mínimo que deve ser feito. Se ele seguir as estratégias do Estado, hoje o Estado está tendo 7, 8 horas de aula porque não tem laboratório, não tem campo para aplicar isso aí. Mas lembra, isso é uma crítica, viu? Para que você fique atento que isso é uma crítica. O que eu tenho que me pegar para o concurso é, no mínimo 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Não quer dizer que eu não possa ter mais em sala de aula. O ensino fundamental será progressivamente ministrado no sentido de evoluir para que as escolas todas virem escolas de tempo integral. Então essa é a ideia que o PME registra. E para a gente finalizar, ele traz aí a educação profissionalizante, que ela deve ser articulada com o ensino médio e com cursos integrados. Lembra, essa educação profissionalizante não é obrigação do município ofertar, mas é obrigação dela acompanhar se o município está tendo essa educação específica, educação do campo, educação profissionalizante, entendeu? Então fica atento. Não acredito que isso aqui seja motivo de questões para o Plano Municipal de Educação. Então, eu vou estar encaminhando aí para vocês, daqui a pouco, o material e vou anexar junto a vocês toda essa lei para que você possa acompanhar em formato PDF. Vou colocar esses slides em PDF também para que você possa e esperar que vocês deem uma lida e consigam ter êxito nessa parte aí. Então eu gostaria apenas de finalizar dizendo muito obrigado por hoje e a gente se encontra ainda essa semana. Já mando outro vídeo. Vou voltar agora às questões focadas. Lembra que eu já passei o BNCC. Questões. Vocês têm que dar uma lida na área de vocês. Vou pegar questões de leis para próximas aulas. Valeu? Um abraço a todos aí e até a próxima. Beleza?